Shalom, meus irmãos, alunos, tudo bem com vocês? Pastor Valmir, por mais esse dia, eu vou gravar mais uma aula da Escola de Ativação 4D, Escola Profética, Quarta Dimensão. Quando nós falamos de quarta dimensão, nós estamos falando de uma mentalidade profética e apostólica. Nós estamos resgatando a mentalidade da igreja. Muitas das vezes, a mentalidade profética, algumas pessoas, elas falam que os profetas têm que ficar escondidos, que profetas não podem pastorear, que profetas têm que ficar escondidos. Mas eu vejo que a Bíblia me dá o direito de dizer, eu sempre falo, Efésios 2:20, que a igreja, que o fundamento da igreja é os apóstolos e os profetas. Também a igreja, mas os fundamentos principais é os apóstolos e os profetas. Depois vem os pastores. A igreja completa, ela tem que ter os apóstolos, tem que ter os profetas, tem que ter os pastores, os evangelistas e os mestres. A igreja tem que ser uma igreja orgânica, completa. Um depende do outro. Então nessa aula, na terceira aula, eu quero falar sobre autoridade. Aquilo que o Senhor despertou no meu espírito. O Senhor está descortinando essa mentalidade. Eu quero falar sobre autoridade. Autoridade vem do autor. Autoridade vem do cabeça, que é Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos condutores. Nós conduzimos a igreja de Cristo na terra. E quando se está falando de igreja, está falando no âmbito espiritual. Igreja, não denominação, mas igreja do reino. Existe uma igreja só. Só uma igreja que faz parte de todo o reino. De todo o reino. Deixa eu começar aqui falando de uma mentalidade com respaldo de autoridade, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Nós tenhamos que ter o respaldo com autoridade. Aleluia. Nós precisamos ter uma direção de Deus. E esse é um lugar perigoso. Deus precisa confiar a autoridade. Não autoritário. A autoridade eu só recebo de quem tem autoridade. Eu só recebo autoridade se eu estou debaixo de uma autoridade. Deixa eu citar o exemplo. Jesus recebeu por impartição a mesma unção, mesmo poder e as autoridades de João Batista. João Batista preparou o caminho para que viesse o Messias, Jesus. João Batista batizou Jesus. A Bíblia diz que o Espírito desceu em forma corpórea. Deus falou para Jesus: você é o meu filho amado, a qual eu tenho muita alegria. Jesus não precisava fazer isso, se submeter. Mas o próprio Jesus se submeteu a uma autoridade. Se submeteu à autoridade de João Batista. Aleluia. Aleluia. O reino de Deus, nós não conseguimos viver sozinhos.
Nós sempre vamos estar debaixo de uma autoridade. Jesus, ele tinha toda a autoridade. Impartiu aos discípulos para realizar a obra de Cristo. Eu quero citar aqui Lucas 10, 22, que vai dizer: o meu Pai deu-me autoridade sobre todas as coisas, e ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser for o Filho. E aqueles a quem o Filho tiver por bem revelá-lo. Aqui está falando que o Pai, Jesus está à direita de Deus. O Pai deu toda a autoridade para Jesus. Quem foi o conselheiro de Jesus? Deus foi o discipulador de Jesus. Deus discipulou Jesus. Deus guiou Jesus. Quando Jesus estava na terra em forma humana, Deus, ele orientou, discipulou e encaminhou Jesus para um evangelho de poder, autoridade, dons, unção de Deus. E aqui está falando: ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser for o Filho, e aqueles a quem o Filho tiver por bem revelá-lo. Então a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai, porque Jesus é um intermediador entre Deus e os homens. Então, por isso que Jesus é a figura mais importante da terra. Por isso que a igreja de Jesus, ela é de Jesus. Ela é de Cristo. Ela faz parte de Cristo. Porque Cristo é o fundamento. Quando a gente vai ver em 1 Pedro, quando a Bíblia vai dizer que vossos maridos amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então o marido simboliza Jesus e a noiva simboliza a igreja que é de Jesus. Ali quando está falando vossos maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, está falando do conduzir a igreja, está falando de conduzir a esposa, de conduzir-se submisso um ao outro pelo lavar da palavra. Então eu tenho que ter base da palavra, do fundamento, e Cristo é o fundamento quando fala que o marido deve ser submisso ao direcionar, ao descortinar da palavra de Deus. E aqui eu vou citar alguns textos falando de autoridade. Se você quiser anotar. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Vamos pegar a Bíblia. Mateus 28, 18. Arabacandarabaçô. Chacatap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 
Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi entregue a mim. Depois que Jesus impartiu a autoridade, ele disse: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E aqui é a chave. Ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes ordenei. E aqui vai falar, tenha certeza disso. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Algumas versões dizem. Aqui é um processo. Aqui quando está falando, portanto, vão e façam discípulos, que está falando para os discípulos. Porque o ministério, Efésios 4:11, que Deus deu a alguns apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o desenvolver da igreja. Deus levanta essas pessoas para descortinar a visão, para conduzir a igreja. E a Bíblia está dizendo aqui, o segredo é o ir de Jesus, é com a autoridade dele, é com o direcionamento dele, é com a motivação dele, com o respaldo dele. Eu posso fazer as coisas para Jesus, mas não com Jesus. Tem uma grande diferença em fazer para Deus e fazer com Deus. Eu faço para Deus, eu faço o serviço a Deus. Eu quero render para Deus. Isso faz parte, mas se eu não tenho o respaldo de Jesus, se eu não tenho direcionamento, se eu não estou na obediência, na autoridade de Jesus, não vale de nada. É apenas um serviço a qual não tenho a direção de Cristo. Eu não tenho o respaldo dele. Se torna enfadado. Então a mentalidade profética apostólica é o descortinar da palavra. É o crescer nos dons, eu crescer na autoridade, eu crescer em Deus. E para me tornar participante com Cristo, eu ser semelhante a Ele, é se tornar parecido com Ele. Aleluia. Deixa eu pegar outro texto. Posso citar vários textos. Colossenses 2:10, que vai falar sobre autoridade. Colossenses 2:10. Achacatarabaia da baço. Que diz a Bíblia: portanto, vocês têm a plenitude de Deus, por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça. Olha a chave. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Jesus é o cabeça de todo poder e autoridade. Só Jesus pode dar a autoridade que vem dele. Aleluia. Vamos pegar outro texto. Filipenses 2:10. Chacatarabais. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10. Para que... Aqui a chave, para. Deus chamou para um propósito. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu,
na terra, debaixo da terra. E aqui no versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é para minha glória, não é para o meu ego, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Então, quando Deus chama uma pessoa, é para um propósito. Não é para o meu ego, não é para as minhas vontades, mas é para o propósito que Deus estabeleceu. Aleluia. Vamos pegar outro versículo aqui. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Aqui vai dizer, Lucas 10, 19. Eu lhes dei a autoridade sobre as forças do inimigo. Para, a chave é para pisar sobre a serpente e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Deixa eu ler o versículo 20. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. E o grande segredo, olha aqui, Lucas 10, 21. Nisso Jesus ficou cheio de alegria do Espírito Santo e disse: eu o louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido essas coisas dos intelectuais, dos sábios e revelado aos pequeninos. Sim, eu lhes agradeço, Pai, porque isso foi do seu agrado. As coisas escondidas, as coisas ocultas, Deus revela aos pequeninos e esconde a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Daqueles que se acham sábios, que se acham mestres, que são os fariseus, os mestres da lei, e Deus revela a verdadeira sabedoria. A sabedoria genuína revela aos pequeninos. Está escrito também em Mateus 11, 25. Fala, mesmo texto: graças te dou, ó Pai. O próprio Jesus falando: graças te dou, ó Pai. Aleluia. Então, tem vários textos, mas o texto que Jesus falou sobre a autoridade, vamos ver a autoridade que Deus levantou. Deus levanta a autoridade para um propósito. Romanos 13, 1. Vamos pegar Romanos 13, 1. Obedecem às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles. Meu Deus! Aqui está falando: se eu não obedeço a uma autoridade levantada por Deus. Por isso, se submeta à liderança, ao pastoreio, à autoridade levantada por Deus, porque tudo prestaremos conta diante de Deus. Nós vamos prestar contas. Aquilo que Deus deixou na terra, aquilo que Deus mandou fazer, é uma ordem
Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ir treinar pessoas, discipular, levar o evangelho do reino de Deus, o evangelho do sobrenatural, o evangelho com poder e sinais. E esse aqui é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus. Deixa eu pegar Hebreus 13:7. Catarabá. Hebreus 13:7. Lembre-se dos seus líderes, que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Pensem em todo o bem que proveio da vida deles e procure imitar a sua fé. Está falando, lembre dos seus líderes. A Bíblia diz que Paulo ele fazia tendas, construía tendas no início do ministério. E depois ele era sustentado através dos dízimos, das ofertas das igrejas que ele implantou. Então tem pastores que Deus separa exclusivo somente para a obra de Deus. E todo trabalhador é digno do seu salário. Então, você que está debaixo de uma autoridade, se submeta. Se submeta à autoridade. Porque toda autoridade Deus vai prestar conta. Nosso dever é orar por todas as autoridades, eclesiástica, autoridade, prefeito, vereador, todas as autoridades. Nosso dever é cumprir o mandamento, aquilo que Jesus deixou para que nós fôssemos executar. Deixa eu citar mais alguns textos. Tito capítulo 3, versículo 1. Tito 3:1. Lembre ao seu povo o dever de obedecer ao governo e às suas autoridades, que estejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Está falando, lembre ao seu povo o dever de obedecer ao governo e às suas autoridades, que estejam sempre submissa e prontos para qualquer trabalho honesto. A Bíblia diz que se o governo é corrupto, o povo se corrompe. Então nosso dever é orar. Nosso dever não é apontar, porque toda autoridade é constituída por Deus. Vamos pegar 1 Timóteo 5,17. Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos. Eu acabei de citar. Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados de maneira especial aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. Porque as escrituras dizem, nunca amar a boca de um boi quando ele está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Todo líder que é digno, que está fazendo a obra incansavelmente, se dedicando, dando sangue, fazendo com esmero, é digno do seu salário. A Bíblia diz. Aleluia. Vamos pegar Romanos 13:3.
pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem e tudo irá bem. Olha a chave, guarde as leis e pratique o bem e tudo irá bem. Aleluia. Vamos pegar mais um texto bíblico aqui. Estou finalizando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao 15. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao 15. Olha aqui que diz: pelo amor que vocês têm ao Senhor, obedeça a todas as leis do governo, seja as do rei como autoridade maior, sejam as que são dos oficiais do rei, pois ele os enviou para castigar todos os que fazem o mal e honrar aqueles que fazem o bem. É da vontade de Deus que a vida correta de vocês faça com que se calem aqueles que insensavelmente condenam o Evangelho, sem saber o que ele pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. E no 16 aqui, a parte B, ó. Vivam como aqueles que são livres para fazer somente a vontade de Deus, em todas as ocasiões. E aqui eu encerro. Fazer a vontade de Deus em todas as ocasiões. O que quer dizer com isso? Eu vivo a minha humanidade, mas eu agrado ao Senhor na minha carne. Como? Deixa eu citar um exemplo. Eu casei com a minha esposa, Deus constituiu família. Eu me guardei para o Senhor, me casei perante a lei dos homens. Eu tive a bênção de uma autoridade, um pastor, um apóstolo, que me consagrou, que me abençoou. O leito conjugal é mandamento, porque eu vou se relacionar com a minha esposa no ato conjugal, praticando o relacionamento, e assim vai vindo filhos. Eu pratico na carne, mas eu tenho uma ligação na carne com a minha esposa, eu tenho uma ligação na carne e uma ligação espiritual. Entende? Nós somos homens carnais, mulheres carnais, mas nós temos uma ligação no Espírito. No Espírito, presta atenção. Tudo que nós fizemos é para o Senhor, nós vamos prestar contas. Nós devemos ser submissos. Todas as autoridades. Esta mensagem que Deus ministrou meu coração, para que nós fôssemos obedecer todas as autoridades. Todas as autoridades. Nós sermos submissos. Quer ter êxito, quer poder, quer unção, quer dons, quer autoridade. Se submeta à autoridade. Essa é a chave. Você só vai ter autoridade se submetendo a uma autoridade. Amém? Deus abençoe essa escola que Deus ministrou. É sobre autoridade. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero transferir
dons, poder, unção e autoridade. Como que eu recebo? Através da impartição de dons, de uma autoridade. Deus me levantou, eu sou uma autoridade. Então você que queira receber autoridade, peça ao Espírito Santo, peça a Ele. Se você quer caminhar junto comigo, você vai receber tudo aquilo que eu carrego, tudo aquilo que eu tenho. Eliseu só recebeu aquilo que Elias tinha, porque Eliseu teve atitudes de honra. Atitudes de honra, caminhava junto, honrava o profeta. Por isso que Eliseu fez os mesmos milagres que Elias. Eliseu bateu a capa no rio e o rio se abriu. A unção profética, o espírito profético. Deus tirou o espírito profético que havia em Elias e entregou a Eliseu. Esse é o ato de impartição. Quando a gente vai ver em Números capítulo 11, versículo 17. Deixa eu pegar aqui. Números 11, 17. Então descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, para colocar também sobre eles. Eles o ajudarão a levar o pesado fardo de cuidar do povo, de modo que você não precisará fazer tudo sozinho. Então aqui Deus mandou reunir 70 anciões, líderes. Aqui no versículo 16, Deus mandou Moisés reunir 70 líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. E Deus falou assim: eu tirarei do espírito que habita em Moisés. Tirou de uma parte, tirou uma cópia e distribuiu aos 70 para que Moisés não levasse a carga sozinho, para distribuir, para caminhar e ter um alinhamento com os céus e caminhar junto. Então, essa mentalidade tem que ser resgatada. O padrão da impartição, o padrão do crescimento espiritual. E as igrejas são muito pastoral. E nós estamos resgatando essa mentalidade apostólica e profética, que é a base da impartição. É bíblica, mas poucos conhecem. Poucos exercem o padrão da impartição. Essa palavra que Deus me direcionou é sobre a autoridade. Eu quero orar pela sua vida, que você venha a receber dons, poder, unção e autoridade. O Espírito Santo que vai entregar. Eu só vou orar, eu vou estar obedecendo aquilo que Jesus está me ordenando. É uma ordem de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Liga o pensamento aos céus. Eu vou pedir para que o Espírito Santo venha entregar a capa da unção. O catarabacandarabaçô. Shekatarabacandarabasô cotocododo. Em nome de Jesus, ó Pai. Está aqui os teus filhinhos, ó Pai. Em nome de Jesus que acompanharam essa escola, essa aula, ó Pai. Em nome de Jesus entrega aos teus filhos, Pai. Todos os dons, poder,
unção e autoridade agora, papai. Em nome de Jesus, seja descortinada a visão. Eu declaro visão aberta. Eu declaro céus abertos para os seus filhinhos. Céus abertos agora, em nome de Jesus, que os seus filhos venham receber agora. Em nome de Jesus agora, que os seus filhos venham receber, ó Pai. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, para que eles possam usar todos os dons, todo o poder, aquilo que o Senhor entregou para fazer a tua obra, Pai. Não se vendendo, não se trocando, Pai. Em nome de todos os dons agora. Anjo de alta patente agora. Em nome de Jesus, receba tudo aquilo que o Senhor me entregou. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Beijo no coração. Aqui o seu amigo, Pastor Volmir. A escola profética. Escola de ativação 4D. Quarta dimensão. Shalom e até mais.